Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do canal! Então, como eu vi que muita gente pediu e muita gente gostou também do relato de parto da Maria Laura, hoje eu vim trazer pra vocês o relato de parto do Brian. Pra quem não sabe, o Brian tá com 1 ano e eu vim trazer o relato de parto dele. Só que esse relato de parto eu não vou começar lá do começo não, igual eu fiz com a Maria Laura, porque vai acabar sendo um vídeo muito longo e a maioria das pessoas acho que vai cansar de ver, não vai ver até o final. Então eu vou começar lá no finalzinho, lá para minhas 35 semanas de gestação. Eu tava de 35 semanas para 36 semanas de gestação. Aí eu fui passar numa das últimas consultas do médico. Pelas contas do médico, eu tava com 36 semanas, por aí. E ele pediu a última ultrassom para mim fazer. Para mim, eu fui lá, fiz o encaminhamento e fiquei aguardando. Demorou cerca de mais ou menos umas 2 semanas para poder marcar a ultrassom para mim fazer, para ver se o neném tava encaixado, como que tava o peso, o tamanho, se tava certinho. Aí eu fui e a ultrassom, lembro como se fosse hoje, foi marcada numa quarta-feira. Foi marcada numa quarta-feira a ultrassom. Aí eu fui fazer. Nas minhas contas já tava com uns 38 para 39 semanas. Eu fui fazer a ultrassom. A médica muito boazinha, mostrou tudo, deu pra ver até o rostinho dele. Eu vou deixar a foto aí do ladinho, do jeito que saiu o rostinho dele na ultrassom. A médica falou pra mim que ele tava com cerca de 48 centímetros, mais ou menos. E tava com 3,1 kg. Aí eu já fiquei apavorada, porque ia fazer de tudo pra mim ter um parto normal. E a Maria Laura, ela nasceu bem pequenininha e bem magrinha. Então, só que não correu o parto normal dela. Eu achei que o Brian, ele ia ser pequenininho igual a ela. Aí a hora que ela falou 3,1 kg, eu já fiquei apavorada, né? Porque eu não tenho uma estrutura do meu corpo muito grande, eu já fiquei apavorada. Um neném gordinho desse, grandão. Só que ela fez a ultrassom e deu uma diferença de 1 semana, mais ou menos. Ela falou que eu tava com 37 semanas e 6 dias. Ou seja, na quinta-feira eu já ia entrar na 38 semana e não 39 como eu tava achando. Aí ela viu lá, falou que o neném tava encaixado, falou as medidas, falou o peso dele pra mim. Falou que ele tava encaixadinho e ia dar tudo certo pra ser um parto normal. Nós vimos o rostinho dele, bem gordinho, bonitinho, nós saímos de lá todo feliz. Nisso já tava eu e o Isaías, meu marido. Ele tinha faltado do serviço pra gente ir lá fazer. Aí tá, foi como um dia normal, na quarta-feira. Aí chegou a noite, eu já tava cansada já, porque no finalzinho da gestação eu tava com os pés muito inchados, parecia um pão assim, bem grandão assim. Não conseguia nem andar direito, então eu tava muito cansada. Aí o que o Isaías falou? Ah, vamos pedir um lanche então. Porque eu não falei que se ele quisesse janta, pra ele fazer. Porque eu tava cansada. Ele falou assim, ah, eu não vou mexer com comida também não, vamos pedir um lanche. Aí a gente tava assistindo um filme, comendo um lanche, sossegado. E eu sempre tive o costume, nas 2 gravidez minhas, de trocar o dia pela noite. Eu passei a maior parte da minha gravidez trocando o dia pela noite. Que era o quê? Eu dormia até tarde, eu tinha dia que eu acordava cedo, mas dormia o resto da tarde. Quando eu não acordava cedo, eu dormia até mais ou menos o meio-dia, acordava tarde mesmo. Aí e à noite eu ficava a noite inteira praticamente acordada, assistindo filme, mexendo, jogando, mexendo no celular, assistindo televisão. E esse dia foi um dia normal como qualquer um. Nós comemos os lanches, a Maria Laura foi deitar no quarto dela, o Isaías também foi dormir, que no outro dia ele tinha que acordar cedo para trabalhar, e eu fiquei mexendo no celular, botei um filme lá para me assistir e fiquei lá. Aí, quando foi por volta das 1h30 da manhã, eu comecei a sentir uma dor. Umas cólicas fracas, mas eu lembrei que o médico falou para marcar o ritmo das contrações. Eu comecei a marcar. Ela tava vindo de 20 em 20 minutos certinho. Aí depois veio 20 em 20 minutos umas 3 vezes. Começou a baixar. Começou a vir de 15 em 15 minutos. E era uma dor que começou a incomodar. Toda hora que vinha eu respirava fundo.
se passava a mão assim no pé da barriga, porque tava começando a doer mais. Aí eu comecei a ficar preocupada. Mas o que acontece? Eu esperei mais, porque como o Isaías ele já tinha faltado do serviço na quarta para ir na ultrassom comigo, eu não queria dar um alarme falso para ele e ele acabar perdendo outro dia de serviço. Porque daí às vezes não era nada, ele ia perder o dia de serviço e ia lá, depois não era nada e voltava. Então eu fiquei esperando. Aí eu fiquei esperando, hora que deu 4h30 da manhã. Gente, eu juro por Deus, eu comecei a levantar da cama. Eu agachava na cama assim, ficava em posição assim, ficava pra lá, pra cá, se balançando, porque tava doendo pra caramba. Só que era uma dor ainda suportável, assim. Era uma dor de uma cólica forte, mas era suportável. Só que começou a diminuir. Tava vindo pra mim a contração a cada 10 em 10 minutos. E como já era por volta das 4h30 e o Isaías saía pra trabalhar às 5 horas, 5h30 pra trabalhar, aí eu pensei também, e se for a hora, aí ele vai pro serviço, até eu falar pra ele, até eu ver alguém pra ir comigo, aí vai ficar mais complicado. Aí o que eu fiz? Eu peguei e acordei ele. Acordei ele e falei, amor, eu acho que tá na hora. Ele acordou meio assustado assim, ele falou assim, hora do quê? Aí eu falei assim, eu acho que o Brian vai nascer. Ele perguntou por quê. Eu falei assim, porque tá doendo demais. Nisso que eu tava explicando pra ele, veio a contração. A contração ela veio mais forte que a última. Aí ela começou a doer bastante mesmo, que eu cheguei até a agachar assim do lado da cama. Aí ele pegou e foi lá na mãe dele, que ela mora aqui no fundo, falou pra mãe dele ficar com a Maria Laura. Pegou a Maria Laura no colo que tava dormindo, levou lá pra dormir com ela. Aí veio pra cá e falou, vamos trocar de roupa e vamos lá na Santa Casa então. A gente foi, eu troquei de roupa, nisso já tava doendo. Toda vez que vinha a contração, eu tinha que dar uma paradinha. Eu tinha que respirar fundo, passar a mão assim no pé da barriga. Aí eu cheguei lá na Santa Casa, tinha uma enfermeira lá, muito boazinha, bem novinha, mas era muito boazinha. Aí a enfermeira falou assim, mas é contração mesmo? Eu falei assim, olha, tá doendo pra caramba no pé da barriga e a barriga tá ficando dura toda vez que vem. Aí nisso ela foi ligar lá pra cidade do lado, porque como aqui não tem hospital, lá em Ourinhos, que é a cidade vizinha, ela ligou pra lá, pro hospital e a maternidade de lá, porque aqui não tem. Nisso que ela tava falando com eles, ela tava meio na dúvida se era contração mesmo, porque até o momento que eu tava falando com ela não tinha dado nenhuma ainda. Na hora que ela tava no telefone, veio a contração. No que veio, eu tava sentada na cama, eu encostei assim, agarrei forte assim do lado da cama assim, e falei pra ela, tá vindo a contração, tá doendo. Aí ela pôs a mão na minha barriga assim, deu uma palpada assim, falou, realmente é contração. Ela ligando lá, ela falou pra me esperar um momento, foi pra lá. E eu fiquei lá esperando, numa cama lá. Aí ela foi pra lá pra tentar encaixe lá pra mim. Aí ela voltou. Aí ela falou que conseguiu, a gente foi de ambulância. Foi rapidinho, a ambulância foi bem rápido. E chegando lá, já começou umas dor bem forte. Aquelas dor que você agacha mesmo, porque tava bem forte. Cheguei lá, eu já tinha ligado pra minha mãe foi comigo, junto com o Isaías. Chegando lá, o Isaías ficou na sala de espera, minha mãe foi comigo. Porque a minha mãe, ela já entendia mais dessas coisas. E o Isaías não entende nada. Como era a primeira vez dele de tudo, o primeiro filho, ele preferiu esperar lá. E minha mãe resolveu toda a papelada que tinha que resolver lá. Aí eu fiquei numa sala esperando, porque o médico ia fazer o toque pra ver se eu tava com dilatação. Aí a hora que eu fui lá, o médico falou pra mim pôr o avental, deitei na cama. Meu Deus, vocês pensam no médico, que eu não sei se ele foi arrogante comigo por eu ser nova. Porque eu tenho 20 anos, mas quem olha pro meu rosto, assim, que não me conhece, fala que eu tenho uns 15. Não sei se foi arrogância, porque lá tem um costume, sim, de ele ser arrogante com essas meninas que engravidam cedo. Ele fez o toque com tanta brutalidade em mim, que eu vou falar pra vocês, nunca mais na minha vida eu quero saber de toque, porque eu já tava com dor. Já tava uma contração forte, mas na hora que ele fez o toque, a dor triplicou, assim. Tanto que na hora que eu levantei, ele falou que eu tava com 3 a 4 centímetros de dilatação. Eu levantei e fui no banheiro que tinha lá na sala dele mesmo, pra me trocar, eu já tava começando a sangrar. Eu não tava com nenhum sangramento antes disso, mas depois que ele fez o toque, eu comecei a sangrar. E a dor triplicou, que eu comecei a ficar com muita dor mesmo.
Eu fui lá, troquei de roupa e ele falou pra me esperar lá na parte de fora, que tem a salinha de espera. A minha mãe tava lá fazendo a papelada pra mim poder ser internada. Na hora que eu sentei na cadeira lá pra esperar, foi questão de 10 segundos que eu sentei, eu senti escorrer um líquido assim. Eu falei, pronto, é a bolsa. Porque a da Maria Laura também estourou minha bolsa, então eu já sabia mais ou menos como que era. Eu falei, pronto, estourou minha bolsa. Aí na mesma hora, tinha até uma moça que tava sendo examinada lá, que entrou depois que eu saí. Eu fiquei tão desesperada que eu nem me liguei assim que a moça tava lá com as pernas tudo abertas lá, tava sendo examinado pelo médico. Eu só entrei lá e falei, doutor, eu acho que a minha bolsa estourou. A enfermeira falou assim, vai ali no banheiro pra mim ver. Aí a hora que eu tirei, que eu tava com uma calça de moletom, eu tirei assim, ela olhou, ela falou assim, doutor, acho que é a bolsa mesmo, porque tem bastante líquido aqui. Aí ele falou assim, então fala pra outra enfermeira pra levar ela no quarto de preparo às pressas, que a bolsa dela já estourou. Aí minha mãe chegou com as papeladas, nós saiu correndo e foi. A hora que eu cheguei lá, a sala é bem bonitinha, assim, parecia até uma sala de parto particular. Tinha televisão, tinha ar-condicionado, tinha um banheiro lá, se quisesse tomar banho. Só que, olha, eu peguei um trauma dessa sala, que eu vou falar pra vocês, parto normal não é fácil. Eu achava que era. Porque a da Maria Laura, como eu expliquei, eu comecei a sentir as dores. Dilatei até 5 centímetros só. E depois já fui pra cesárea. Só que o do Brian, como eu queria tentar parto normal, então eles insistiram, entendeu? E eu achava que a dor do parto normal ia ser só aquilo que eu senti da Maria Laura. Menina, eu vou falar pra você, não é fácil não. Cheguei lá, eu tava com a minha mãe, a enfermeira boazinha também, só o médico que não foi. A enfermeira boazinha, tinha bola lá de yoga lá. Ela põe uma camisola, ela falou, ó, você fica na bola aqui. Eu fiquei naquela bola. Confesso pra você que aquela bola não adiantou de nada pra mim. Porque a dor vinha do mesmo jeito que eu travava. Travava de um jeito que não tinha nada no mundo que fazesse destravar, enquanto a contração não parasse. Mesmo na bola, a hora que vinha a contração, eu parava. A enfermeira falava, fica fazendo assim na bola, fica fazendo assim. Eu já não fazia mais nada, ficava travada, porque doía demais. Eu nunca senti uma dor desse jeito na minha vida. Aí, eu falei pra minha mãe, eu quero tomar um banho. Que a enfermeira falou, você pode tomar um banho quente se quiser. E eu ouvi falar muito sobre o banho quente na hora do parto, de escorrer aqui nas costas, que ele ajudava bastante. Pra quê? Tanto o quarto naquela santa casa, o justo quarto que eu fui ficar, o banheiro, o chuveiro tava queimado. Eu fiquei muito estressada nessa hora, porque eu queria tomar um banho. Eu tava com muita dor, queria tomar um banho quente pra ver se aliviava e não tinha como. Porque se eu quisesse tomar um banho ia ter que ser na água gelada. Eu não ia tomar banho na água gelada porque era de manhã, era cedinho. Nisso já era umas quase 9 horas da manhã e tava frio. Como que eu ia tomar um banho na água gelada? Ia me incomodar mais ainda, fora as dores. Aí eu não quis. Aí eu fiquei na cama. Eu saí da bola. Disso eu nunca mais peguei a bola também. Deixei a bola pra lá que não tava adiantando de nada. Fui lá, peguei, deitei na cama. E toda hora que a dor vinha, no pé da cama da Santa Casa, tem tipo a cabeceira dela, é mais alta. Cada vez que a contração vinha, a dor pra mim era tão forte, que eu chutava a cabeceira da cama com tanta força que eu comecei até a ficar preocupada em se eu acabasse quebrando aquilo lá. Então eu já dei uma equilibrada, porque eu tava metendo chute mesmo. Pode falar que eu tava parecendo uma égua dando coisa, porque a dor foi insuportável. Aí eu peguei e estava estressada, minha mãe lá perto de mim, minha mãe só no telefone também, nervosa, falando com meus parentes lá, que eu via vindo ganhar neném e tal. Aí eu já falei pra minha mãe, para de ficar falando no telefone, porque eu fiquei num estado tão estressada que qualquer coisinha que fizesse do meu lado, eu tava dando coice em todo mundo, porque eu fiquei muito estressada. E até a minha mãe falando no telefone toda hora, mandando áudio no WhatsApp, tava me estressando. E aquela dor vinha que eu falava, pelo amor de Deus, acaba logo, nasce logo, sabe? Aquele estado de trauma que toda mulher, eu acho que a maioria passa quando vai ganhar o parto normal. Porque eu fiquei muito estressada, eu fiquei fora de mim. Aí,
O Isaías já tava desesperado, porque quando entrou lá, não deu mais pra falar com ele, porque foi uma correria. E ele lá toda hora ligando, toda hora mandando mensagem, querendo saber o que tá acontecendo, querendo entrar comigo. Nisso, a minha mãe falou que ia lá pra ele vir. E eu já tava tão estressada que eu falei assim, eu não quero saber dele, não. Eu não quero saber dele, não. Fica aqui comigo, ele que fica lá fora, eu não quero saber dele. Nisso, a minha mãe sumiu. Sumiu, todo mundo sumiu. Fiquei lá só eu sozinha. Um tempão sozinha lá, eu fiquei estressada. Nisso eu queria pegar e sair daquela cama lá e sair correndo. Porque deixou eu sozinha lá. Aí, não demorou muito, a enfermeira veio. A que ponhou eu no quarto lá, que mostrou a bola pra mim, ela voltou. E ficou lá comigo, porque percebeu que eu tava muito nervosa por ter ficado sozinha no quarto. A minha mãe sumiu. Ela falou que ia lá buscar o Isaías e sumiu. Aí nisso eu fiquei lá. E eu tenho até hoje. Mas eu, sinceramente, a experiência que eu tive, nunca mais querer parto normal. Porque dói pra caramba. Eu tô falando aqui agora, mas na hora, assim, só Deus na causa, viu? Eu tinha tanto medo dos relatos que as mulheres falavam de fazer cocô na cama lá na hora do parto, que eu fiquei com medo. O que eu fiz? Eu levantei no meio das contrações lá, praticamente no meio do parto. Eu levantei e fui no banheiro. Nisso, a enfermeira queria morrer comigo, porque eu fechei a porta, me tranquei naquele banheiro e não tinha Jesus Cristo que tirava eu de lá de dentro. Sentei naquele vaso lá e cada contração que vinha era aquela vontade de fazer cocô e eu já aproveitava. Limpava todo o estômago já pra não correr o risco, né? E a enfermeira desesperada batia na porta assim, moça, sai daí, moça, ele vai nascer no vaso, moça, sai daí. E eu lá, sabe, eu nem falava com ela. Melhor coisa eu ter morrido lá dentro, eu fiquei em silêncio. Cada contração que vinha, eu segurava lá naquele ferro que tem do lado do vaso lá e segurava forte assim, e vinha assim, eu fazia força. Fazia força porque eu vi um vídeo que a moça falou que mesmo quando eles falavam pra ela não fazer força, o parto dela acelerou porque ela insistiu em fazer força a cada contração, mesmo sem os médicos pedir. Então isso eu gravei na memória e cada contração que vinha eu fazia força mesmo assim, mesmo não sendo a hora pra ver se funcionava comigo. Isso que eu fazia força, aí dava vontade de fazer cocô. Como eu já tava no vaso, eu aproveitei e fiz já limpei o estômago já. E a enfermeira lá. Aí a enfermeira bateu tanto na porta, mas tanto, que qualquer barulhinho tava me estressando, eu saí de lá. Depois que eu terminei tudo, eu saí de lá, voltei pra cama. Isso eu já tava chorando. Eu comecei a chorar porque a minha mãe sumiu, o Isaías tinha sumido, ninguém tava lá comigo, eu tava sozinho, o Brian ia nascer sozinho, na minha cabeça ele ia nascer e não ia ter ninguém na sala comigo. Aí minha mãe apareceu de novo. Ela falou que ela tinha ido lá na assistência, lá onde faz os papéis para internar, pra ver se tinha como, mesmo com dinheiro, se tinha como tirar eu de lá pra me fazer uma cesárea paga. O que aconteceu? A médica de lá falou que, olha, ela já deu entrada de internação aqui e agora é só com os médicos, não tem como você tirar ela aqui, com qualquer dinheiro do mundo ela não sai daqui. Porque ela tá no estado crítico, não tem como a gente liberar ela do jeito que ela tá pra ir em qualquer lugar. Então eu sinto muito, ela vai ter que esperar a vontade dos médicos. Aí nisso que a minha mãe foi falar pra mim, eu já chorei mais ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, mãe, eu vou morrer porque tá doendo demais, tira ele daqui, tira ele, fala pra fazer cesárea. Aí a enfermeira tava lá, eu falei assim, pelo amor de Deus, dá uma anestesia em mim, aquela epidural. Aí a enfermeira fez de sonsa, né? Falou assim, ai, eu não sei o que é isso não. Porque a única anestesia que eu conheço é a do parto de cesárea. Ah, tem isso daqui que fala que alivia. Deu um negócio pra mim que parece tipo aqueles negócio de oxigênio. Aí você põe na boca assim, cada contração que vem, você chupa assim. Aquilo lá não adiantou bosta nenhuma pra mim. E eu já conhecia a epidural porque eu pesquisei muito sobre isso. Ou seja, ela não quis dar pra mim. Porque eu acho que se tivesse dado, eu tinha aguentado e tinha conseguido parto normal também. Aí veio a médica. Uma médica ruivinha, com o cabelo meio ondulado até aqui no ombro. Pensa numa médica que eu odiei, porque ela era arrogante, sem educação comigo. Ela me tratava como se eu fosse uma criança, mesmo que a minha mãe tava lá. Ela veio para fazer o toque em mim, não pediu permissão para mim, não pediu nada. Eu falei, por favor, espera
a contração passar, pelo menos. Não tava nem aí, não deu nem tempo de eu terminar, ela já tava lá, socando o dedo, assim. Socou o dedo, fez meio malemar, assim, também foi uma dor do cão. Que eu nunca mais na minha vida eu quero saber de fazer toque em mim. Porque eu tive uma péssima experiência com toque. Porque pra mim, doeu mais que as contração. Ela fez o toque, eu tava com 7 centímetros de dilatação. E eu tava lá pra ela, implorando pra ela fazer a cesárea em mim. Porque tava doendo demais, demais. Eu tava sério mesmo. Eu tava desejando pra Deus pra me levar naquela hora. Porque é uma dor horrível. É uma dor que não tem como calcular. É uma dor que envolve todo o seu corpo. Dói tudo, tudo. Você só sabe travar. Não tem como você fugir. Não tem medicamento que melhora nada. Ela falou assim, vamos esperar mais um pouco. Porque você tá tendo uma dilatação boa. Nisso eu tava chorando, tava desesperada. Aí o Isaías chegou. A enfermeira pediu pra minha mãe sair. A minha mãe falou que não ia sair de perto de mim. Aí, então ficou os dois lá comigo. Nisso que ele chegou, a enfermeira foi orientando eu em várias posições que eu podia ficar para ver se aliviava um pouco e ajudava mais. Aí tem até essa foto que eu vou deixar passando aí, que foi a hora que ela falou para mim apoiar meus braços no ombro do Isaías e ficar de joelho na cama. Eu fiquei. Nisso doía tanto que eu ponhava a mão embaixo, assim, porque parecia que tava saindo tudo, minhas tripas, tudo por baixo, assim, porque doía demais. Aí o que aconteceu? Eu fiquei uns 3 minutos nessa posição, meu pé começou a ficar muito roxo, porque eu tava muito inchada, muito inchada. Meu pé começou a ficar roxo, de roxo começou a ficar preto. A enfermeira viu e falou assim, olha, você vai ter que sair dessa posição, o seu pé tá muito roxo, não tá circulando o sangue nas suas pernas, isso é perigoso. Então eu tive que voltar a ficar deitada, e nessa posição deitada, na mesma hora que era boa, na mesma hora era ruim. Porque uma hora a contração vinha até que aliviava essa posição. Mas na hora tinha vez que vinha e era uma dor terrível, deitada. E o Isaías vinha, pegava na minha mão, eu já tirava, eu tava muito estressada. A minha mãe vinha, toda vez que vinha contração, ela passava a mão assim na minha barriga. Eu ia, ela tirava a mão dela, não queria que ninguém relasse em mim. Não queria que ninguém falasse comigo, eu só queria que aquilo lá acabasse. Então eu tava muito estressada, eu queria sair de lá logo. Eu ficava falando toda hora pro Brian nascer e ficava empurrando assim a barriga assim pra baixo, assim devagarzinho, pra ver se ele descia mais, porque tava difícil. Eu tava muito estressada, não falei com ninguém, eu só sabia chorar, pedir pra Deus me levar, porque tava doendo demais, implorando por cesárea, sabe? Eu não fazia escândalo, mas eu ficava lá falando toda hora pra enfermeira, toda hora pra médica, e a médica veio de novo. Com aquela cara de cu dela, falou assim, vamos ver de novo como que tá. Malemar terminou de falar, já veio colocando a mão em mim. Até hoje eu tenho trauma disso, e eu nem lembro o nome da médica, porque se eu lembrasse, se eu tivesse outro filho mais pra frente, com certeza não ia querer que se fosse ela de novo. Ela foi muito arrogante, ela foi até de modo discriminando eu, porque olhava o meu rosto, né, achava que eu era uma criança de 12, 13 anos, como foi da Maria Laura, ela achava que eu não tinha experiência em nada. Ela foi colocando a mão em mim, cada toque que ela fazia era um monte de sangue que saía, porque fazia de qualquer jeito, fazia forte, parece que fazia questão, assim, de fazer forte, pra me sentir mais dor, pra ver a gente sofrendo. Ela fez o toque, nisso já era meio-dia e pouco, não lembro mais ou menos a hora que era, mas sei que era por cerca de meio-dia. Ela fez o toque e falou que eu tava com 9 centímetros de dilatação. Eu falei, oh meu Deus do céu, logo nasce. E logo nasce nada. Eu acho que eles ponharam um soro em mim lá. Eu já tava, faz uns 4 horas com aquele soro lá, não tá adiantando de nada. Eu tava indo muito devagar, eu tava dilatando muito devagar. Ela falou que ia almoçar. Ela falou assim, olha, eu vou almoçar, depois na hora que eu voltar do almoço, eu vou ter mais um parto pra mim fazer, que tinha mais uma moça lá que tava sentindo dor e já tava mais adiantada que eu, que ia ser parto normal. Se você não tiver dilatado, não tiver nascido até eu terminar lá, eu volto aqui e a gente faz a cesárea. Tá, nisso eu fiquei lá e aquela dor que parecia, sabe, parecia que o tempo parou, assim. O tempo parou, não passava o tempo, aí veio. Como eu não podia comer comida pesada, a enfermeira trouxe um pão, acho que com manteiga e um copo de café com leite pra mim. Aí eu falei, eu não quero, eu não vou tomar.
Eu não quero, tava sentindo tanta dor. Isso, a última refeição minha foi o lanche que eu jantei na noite passada. Já era quase 1h da tarde e eu tava sem comer nada, só sentindo dor. Uma dor que, sabe, a dor começou a vir direto, não tava dando intervalo mais. Aí a hora que foi por volta das 2h, a médica voltou de novo, já tinha feito o parto da outra moça. Aí ela voltou e falou assim, você não dilatou mais. Você não dilatou mais, porque você ainda tá com 9 centímetros e eu acho que não vai dilatar mais. Aí ela falou, vamos preparar a mesa de cirurgia para fazer cesárea. Nisso eu comecei a chorar, agradecendo a Deus. A minha mãe começou a chorar. E eu falo pra você, o Isaías, ele não chorou quando o Brian nasceu. Mas nessa hora que a médica chegou falando que eu ia fazer cesárea, e até ele começou a chorar. Foi um desespero tão grande que eu tava passando lá, que os dois estavam sofrendo junto comigo, de ver eu passando aquilo lá, sabe? Parecendo mesma coisa de um animal, assim, sabe? Sendo cutucado, ninguém dava atenção, ninguém dava o que eu pedia. Na hora que falou que foi a cesárea, todo mundo agradeceu a Deus e saiu correndo. Ponham a sonda em mim, ponham um soro em mim, eu fui pra sala de cirurgia. Cheguei lá naquela sala fria, deitei lá, com qualquer procedimento, eles amarraram a minha mão. Aí logo em seguida o Isaías estava se trocando, ele entrou também. E a hora que deu anestesia em mim, eu já não senti mais nada. Foi um alívio tão grande que foi a mesma coisa, sabe? No mesmo minuto que eu tava ali quase morrendo de dor, na hora que deu anestesia em mim, no outro minuto, mesma coisa de nada. Eu tava lá plena, assim, sem sentir dor nenhuma. Mesma coisa de nada. Aí depois eu tava lá deitada, assim, só sabia agradecer a Deus que finalmente eu tinha tomado anestesia, tinha passado, não tava sentindo mais dor nenhuma. Aí depois mexi, assim, que eu só sentia eles mexendo, assim, né? A gente não sente nada. Aí depois escutei o choro dele, coisa mais linda do mundo, chorinho dele assim, bem fininho. Trouxeram, que a enfermeira pediu o celular, se quiser tirar foto, tirou só umas 3 fotos, que eu vou estar passando aí pra vocês verem. Dele quando nasceu, aí quando nasceu embrulharam ele, põeram uma touquinha na cabeça dele. Aí o Isaías pegou, porque deram direto na mão dele, que ele tava do meu lado. E nisso que ele nasceu, o Isaías começou a ficar com o rosto muito assustado. E eu perguntava pra ele o que foi, deixa eu ver. Eu pedia pra ver o Brian, ele mostrava, mas ele tava com o rosto muito assustado. E eu sem entender se tinha alguma coisa de errado, que não tinha. Ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu olhei ele, a enfermeira tirou foto nossa, que eu vou estar mostrando aí pra vocês. E depois disso levaram ele, o Brian, pra fazer os exames e falaram pro Isaías ir atrás dele. Eu fiquei lá sozinha, né, de novo. Aí aquele tempo assim que não passava, que estava lá terminando de fechar, lá limpar tudo. Aí depois que limpou, eles levaram eu para um lugar onde que tinha várias macas, várias pessoas que tinham acabado de sair de cirurgia. E ela falou para mim ficar lá, porque a hora que a anestesia passasse, só que eu ia voltar pro quarto. Nisso o Isaías já estava lá com a minha mãe e com o Brian. Aí eu fiquei lá e toda hora eu fazia força, assim, pra mexer o dedo, porque ela falou que se eu conseguisse mexer o dedão do pé, eu já tava liberada. E não passava, acho que eu fiquei umas 2 horas lá pra anestesia passar. Aí na hora que eu comecei a mexer o dedo, eu chamei a enfermeira levou eu lá. Aí o Brian já tava tomando banho, já tava trocado, já tava uma belezinha. E já tinha visto ele. Aí depois o Isaías ficou babando nele, porque a partir do momento que ele nasceu, ele não tirou do colo. Quando não era no colo dele, era no colo da minha mãe. E eu, como tava se recuperando ainda, fiquei deitada. E ele era bem quietinho, ele dormia quase o tempo todo. Aí eu já cheguei lá no quarto, a hora que eu tava mais boa, assim, pra pegar ele no colo, eu já fui logo dando mamar pra ele. Mamou super bem também. E eu tava louca pra tomar um banho, eu queria tomar um banho. Daí, a enfermeira falou assim, como já era quase 5 horas da tarde, ela falou assim, olha, a hora que for lá por volta das 8 horas, se você estiver melhor, você já pode tomar um banho. Porque eu tava louca pra tomar um banho logo. Desde quando eu tava com dor, eu tava querendo tomar um banho. Aí eu já fui pra outro quarto. Esse quarto aí que eu falei que tava com o chuveiro queimado é o quarto de pré-parto. O quarto que eu fui foi o quarto que fica pós-cirurgia.
E tinha outra moça lá comigo também. Lembra aquela moça que eu falei que quando eu fui entrar na sala o doutor estava examinando ela? Então, essa moça, ela já tinha ganhado primeiro que eu. Que foi o que a doutora fez o parto normal dela. E ela já tava lá de pé, tudo, nem parecia que tinha ganhado neném. Eu tava lá toda capada, inchada, tava meio glogue ainda por causa da anestesia. Ela já tava de pé já, ó, cuidando do nenenzinho dela. E ela ficou justo comigo lá no mesmo quarto. Aí deu 8 horas, já tava melhor, fui correndo tomar um banho. Já tomei um banho tudo sossegada. Tava doendo um pouco assim os pontos, mas nada que você fizesse devagarzinho não resolvesse. Olha, eu falo pra você, as experiências que eu tive com dor de parto normal, eu nunca mais quero pra mim, entendeu? Tem mulher que dá sorte, não sente quase nada de dor, ou é uma dor que é mais suportável pra ela, nasce rapidinho, mas pra mim a dor foi muito terrível. E o atendimento que eu tava tendo do médico, da médica lá, também tava sendo pior ainda. O fato deles não terem me dado a anestesia que eu pedi, eu prefiro 1000 vezes cesárea do que parto normal, porque a cesárea os pontos estavam doendo um pouco, mas eu conseguia fazer de tudo. Eu não era uma pessoa que ficava só na cama, eu queria levantar, queria sair, caminhar, logo já quis tomar um banho, consegui tomar um banho sozinha. No mesmo dia que eu fiz a cesárea, eu já consegui à noite tomar um banho sozinha. Então é uma coisa assim que pra mim a experiência de cesárea foi 10.000 vezes melhor que de parto normal. Pra mim foi uma coisa mais calma, uma coisa mais programada, uma coisa menos dolorida, porque o parto normal foi pra mim uma pura bagunça, muita dor, muito sofrimento. Então, a cesárea pra mim das duas, gravidez minha, foi a melhor opção. Meu relato de parto é esse. Hoje o Brian ele tá com 1 ano e 1 mês. E até hoje ele é o xodó do pai dele. O Isaías, ele mata e morre por ele. Tudo quanto é coisa, ele passa a mão na cabeça daquele moleque, ele mima dele e da madrinha dele. Porque a minha cunhada, ela é a madrinha do Brian. Antes mesmo de eu saber que estava grávida, desde o começo sempre falava que ela ia ser a madrinha. E é ela e o pai dele. Os dois babam demais nele. E ele tá pura sem vergonha. Vou mostrar a foto dele agora, do jeito que ele tá hoje. E vocês vão ver o dia que ele nasceu também. Eu vou postar aqui algumas fotos, vou deixar rodando aqui. O dia que ele nasceu, como que ele era pequenininho, como que ele tá hoje. Aí ele ainda não tá andando, mas ele é uma criança muito esperta, uma criança muito carinhosa. É um pouco mimado, porque a madrinha dele, o pai dele, como eu disse, mima ele desde quando nasceu. Mas nada que isso daí é por convivência, né, gente? Criança é assim mesmo. Mas ele é uma criança muito esperta, tudo ele entende, faz um pouquinho de birra de vez em quando. Ele dá um pouco mais de trabalho que a Maria Laura, porque a Maria Laura ela não tinha a mania de querer ficar sempre no colo. Eu acho que o Brian, por ele ser muito mimado, desde quando ele nasceu, não saía do colo, então ele foi acostumando assim. A Maria Laura já não foi assim. Então o único trabalho que ele dá é isso. Ele quer ficar sempre no colo, quer ficar sempre perto de quem ele gosta. Muitas vezes eu não consigo fazer as coisas aqui em casa, porque ele quer ficar sempre comigo, sempre perto de mim. Então, pessoal, o meu relato de parto foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou aí, deixa o seu like. Comenta aí embaixo ideias para o próximo vídeo, se você gostou desse vídeo. E se você não gostou também, pode comentar aí, que eu não ligo não. E quem não é inscrito no canal, espero que se inscreva. E é isso, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau!